são importantes nesse debate econômico e social que se faz nesse momento em que se está se debatendo o futuro do Estado, o futuro do país, né? Como avaliações de políticas públicas, a questão do Estado como fomentador do desenvolvimento, né? No fomento do desenvolvimento, e importante a participação de todos estão convidados. No site do Corecon, www.coreconrs.org.br, tem toda a programação ali. Passo a palavra para o Bruno agora. Boa noite, pessoal. Meu nome é Bruno Caldas, eu sou o vice-presidente do Corecon atualmente, mas eu estou aqui, na verdade, representando a PUC, também sou professor da PUC. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer a presença da decana adjunta, Stefânia, agradecer a presença de outros professores, Adelar, Tomás Fiore, Toneto, o próprio Gustavo, e se eu esqueci de alguém, peço desculpas. Agradecer também a presença dos alunos de diversas cadeiras que estão aqui. Esse é um momento muito importante, e principalmente agradecer então a presença do candidato Jairo Jorge, que aceitou vir nessa noite fria, gelada e úmida aqui na PUC, expor as suas ideias, expor a sua candidatura ao governo do Estado, nesse ciclo que o Corecon inicia de entrevistas com os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. Isso é algo que o Corecon fez já no passado, nós estamos retomando, que é muito importante, até porque o Conselho de Economia possui muitos questionamentos com relação à economia gaúcha, e o próprio Rio Grande do Sul é uma referência em problemas fiscais. Logo, é nada mais frutífero do que unir uma instituição que tem interesse com um Estado que possui muitos problemas nessa área. E as perguntas foram conversadas antes entre conselheiros, entre economistas, alunos, várias ideias sobre as perguntas. Nós escolhemos 10 perguntas para que o candidato possa responder. Ele tem 7 minutos para responder as perguntas e serão feitas elas sucessivamente pelo nosso mestre de cerimônias, Jairo. Tá? E, bom, mais uma vez agradeço a presença de todos e espero que seja muito frutífero o debate hoje. Vamos apresentar uma breve trajetória do candidato que nos foi repassada pela sua assessoria de imprensa. Jairo Jorge é jornalista formado pela URGS, participou da Pastoral da Juventude e da Juventude Operária Católica. Foi candidato a prefeito de Canoas em 1985, com 22 anos de idade, o mais jovem do Brasil. Em 1988, foi eleito vereador da sua cidade, o mais votado de todo o interior do estado, com apenas 25 anos de idade. Foi secretário executivo do MEC e um dos criadores do ProUni e Fundeb. Participou ativamente da implantação da Unipampa, dos campi da UFSM, em Palmeira das Missões, e Frederico Westphalen, da Universidade Aberta do Brasil e da Universidade Federal da Fronteira Sul. Foi pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários da UBRA. Prefeito de Canoas, de 2009 a 2016, foi reeleito com 71,27% dos votos, a sexta maior votação do Brasil, liderando 17 partidos e elegendo 20 entre os 21 vereadores da Câmara Municipal. Em 2015, foi prefeito mais bem avaliado do Estado, com 77,8% de aprovação, em pesquisa realizada pelo jornal Correio do Povo e pelo Instituto Métodos. Coordenou pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, o projeto RS 2030, ouvindo mais de 1.500 lideranças nos municípios e apresentando soluções para a crise do Rio Grande do Sul. Foi vice-presidente da Frente Nacional dos Prefeitos e vice-presidente da Rede Cidades. Nos 8 anos à frente da Prefeitura de Canoas, o candidato Jairo Jorge quadruplicou o orçamento do município e atraiu 19.808 novas empresas.
construiu 14 escolas e estabeleceu o salário inicial dos professores em R$ 4.214,34. Reduziu os homicídios em 18%, construiu 5 UPAs e deixou o legado de 835 obras. Com ética, tornou Canoas uma das 4 cidades mais transparentes do Rio Grande do Sul. Apenas para reformar, foi uma parte da trajetória do candidato que nos foi repassada pela sua assessoria de imprensa. Vamos passar a segunda parte aqui da apresentação inicial, né, Jairo Jorge e a mesa. Os questionamentos que vamos citar aqui foram elaborados pelos conselheiros do Corecon RS, professores da Escola de Negócios e DCE da PUC. Outros questionamentos oriundos do público serão encaminhados à assessoria de imprensa do candidato. Para tal, basta preencher em uma folha seu nome, e-mail e o respectivo questionamento. O telefone e o WhatsApp pode ser informado, caso julgue oportuno. Uma primeira pergunta, então, candidato Jairo Jorge: que medidas o senhor tomará para tentar corrigir as finanças públicas no tocante à receita e à despesa? Bom, boa noite a todos os amigos, amigas. Quero agradecer a oportunidade. Jairo é meu colega jornalista, também aqui o Rogério, também o Bruno, mas queria agradecer ao professor Gustavo pelo convite, também ao Toneto, Tomasa, que são professores, em nome deles todos os professores, alunos que aqui estão. Eu acho que é um debate essencial para o futuro do Rio Grande, né? Eu fico muito feliz com uma instituição como a PUC, especialmente aqui o curso de Economia, possa, né, debater, discutir, refletir sobre o futuro do Rio Grande. Eu visitei as 497 cidades do Rio Grande do Sul, não há possibilidade de nenhum outro candidato fazer isso, eu serei o único, né, a visitar todos os municípios. Eu fiz isso, percorri mais de 100 mil quilômetros, eu realizei 1.000 reuniões, mais de 1.000 reuniões, eu conversei com 28 mil gaúchos e gaúchas exatamente para fazer um diagnóstico, né, do Estado, para poder responder essa pergunta, né, para poder refletir quais são as saídas para o Estado, né? E eu entendo, a partir dessa reflexão, a partir, né, de conhecer profundamente o Estado, porque eu entendo que não será de Porto Alegre, muito menos de São Paulo ou de Nova York que alguém vai conhecer o Rio Grande do Sul, tem que, portanto, trilhar as estradas, cruzar os campos, né, sentir efetivamente como está o nosso Estado. Eu, a partir desta conexão, né, com as pessoas, eu identifico 7 problemas estruturais no Estado, né? Primeiro, uma estagnação econômica grave. Segundo, uma fuga de cérebros. Colegas de vocês, jovens, estão indo embora, seja no interior, seja nas grandes cidades. Nós temos um terceiro problema grave, que é o Estado burocrático, mais burocrático do Brasil. O quarto problema é uma perda de excelência, né? O IRS, agora divulgado recentemente aqui pela PUC e a Zero Hora, mostrou a performance na educação, né? 11º lugar, né? No IDEB nós somos 15º no ensino médio, né? Então nós temos uma perda de excelência não só na educação, mas também na saúde e na segurança. Nós temos também um problema seríssimo, um quinto problema, que é um déficit de infraestrutura, estou falando de estradas, né? Portos, aeroportos, hidrovias. Nós temos também um sexto problema, que é as desigualdades regionais. Existe muitos Rio Grandes dentro do Rio Grande, mas nós temos um problema muito forte de estagnação, de dificuldades, de assimetria no desenvolvimento. O desenvolvimento do Rio Grande não é simétrico, né? Ele é assimétrico. Então, quem é forte se tornou mais forte nos últimos 20 anos, né? Que é o caso da região metropolitana e da Serra. E nós temos também o que eu chamo de um paradigma do conflito, né? O que move o Rio Grande do Sul é a briga, é a disputa. Chimango e Maragato, né, Inter e Grêmio. A rivalidade funciona muito bem na arena e no Beira-Rio, mas não funciona na vida real, né? Nós estamos num beco sem saída. Nós mergulhamos numa crise e, portanto, a grande debate para a gente encontrar a solução para esse tema, como é que nós vamos buscar o equilíbrio, parte da seguinte ideia, né, de que não adianta fazer mais do mesmo. Todos os governos de 1995 até agora fizeram 4 coisas: aumentar impostos, privatizaram, usaram o caixa único ou depósitos judiciais. Ou fizeram tudo isso ou parte disso.
mas essas foram as saídas. Essas saídas não têm sustentabilidade alguma e, portanto, nós temos que buscar novas saídas, novas soluções. A mudança para o Rio Grande não é uma mudança incremental. A mudança para o Rio Grande é disruptiva, é uma mudança inovadora. Talvez seja inovadora para nós, mas não é para Santa Catarina, nem para Paraná, nem para Pernambuco, nem para Goiás, nem para o Espírito Santo, nem para o Ceará. Todos esses estados, embora governados por partidos diferentes, têm um denominador comum, que foram soluções fora da caixa, soluções inovadoras, variadas, né, opções, mas distintas dos caminhos que nós adotamos. Portanto, nós temos que enfrentar esta questão. E não basta achar que o problema do Rio Grande do Sul é superficial, que essa crise é superficial. Um diagnóstico errado vai nos levar a receitas erradas. Ao mesmo tempo, eu não aceito a posição do atual governo de dizer que essa crise é insolúvel. Essa crise não é insolúvel. Essa crise tem solução, mas as soluções têm que ser inovadoras. Como buscar esse equilíbrio? Se nós pegarmos 50 bilhões, que é o valor do ano passado, né, nós decompormos 27 bilhões pessoal, nós vamos ter 2 bilhões e um pouquinho foram da dívida, 1 bilhão de investimento, fica 19 bilhões e 700 de ODC, outras despesas de custeio. Se nós espremer o ODC, as outras despesas de custeio, 9 bilhões e pouco é ICMS transferido para os municípios. Vamos espremendo lá, tem 2 bilhões para a saúde, mais 2 bilhões para o IP Saúde, né, mais transferências do SUS, vai, né, compondo mais os recursos que foram para os outros poderes. O que sobra no final desses 19,7? 3 bilhões. 3 bilhões e uns quebrados. Se nós fizermos uma super redução de custeio de 20%, é 600 milhões no ano. O déficit deste mês foi mais de 1 bilhão. Portanto, né, achar que simplesmente cortar não vai levar a lugar nenhum, porque isso não é real. Portanto, qual é o caminho para o Rio Grande do Sul buscar o equilíbrio? Em primeiro lugar, fazer o Rio Grande do Sul crescer. E nós vamos crescer com um binômio. Menos burocracia e menos impostos. Nós temos que ter celeridade. Hoje nós somos o estado mais burocrático do Brasil. Uma licença ambiental leva aqui 900 dias. Em São Paulo, 150. Em Santa Catarina, leva 90. Eu pergunto para vocês, de que lado do Mampituba vai ficar o empresário? Não é do nosso lado, é do lado de Santa Catarina. Se alguém tem dúvida, eu queria lembrar que uma PCH, uma pequena central hidrelétrica, que aqui leva 10 anos para licenciar, lá leva 180 dias. Portanto, nós somos um estado burocrático, lento, um estado feito para não fazer. E isso trava o desenvolvimento. Nós temos que buscar celeridade. Eu fiz isso como prefeito, levava 4 meses para abrir uma empresa, reduzi para 48 horas. Um shopping que aqui em Porto Alegre, o Barra Shopping, levou 5 anos para licenciar, né, o do mesmo grupo, né, nós licenciamos lá que é o Plaza Shopping, né, o Parque Shopping, que foi inaugurado em Canoas, do grupo Multiplan, licenciamos em 57 dias. Portanto, eu defendo aqui licenciamento célere de 60 dias, e de forma impositiva. Chegou no 60º dia, cumpriu o checklist, a licença automática, impositiva. Ao mesmo tempo, nós temos que reduzir a carga tributária. Nós chegamos no limite, o ICMS hoje travou a nossa economia, nós estamos perdendo, vamos ter uma desindustrialização brutal nos próximos 5 anos, porque nós temos 2 competidores, Santa Catarina com Proemprego, que é uma tecnologia, né, bastante competitiva, com o TTD, o Tratamento Tributário Diferenciado, e ao mesmo tempo nós temos um competidor que não é nenhuma unidade da federação, mas é um outro país, que é o Paraguai. E o Paraguai está, né, exatamente aqui retirando, né, nossa competitividade. Por isso que eu defendo a lei do gatilho, que eu vou depois abordar, que é um mecanismo que eu criei como prefeito, que é um mecanismo inovador, que dialoga com a lei de responsabilidade fiscal, mas quando aumenta a arrecadação real, ele dispara um gatilho e diminui a alíquota. E com isso nós reduzimos em 1/3 a alíquota, que era de 3%, caiu para 2%, e nós aumentamos em 104% a arrecadação do ISS. Ou seja, um mecanismo inovador que permitiu reduzir a carga tributária. Eu não prometi que ia diminuir impostos, eu reduzi. E é exatamente esta lei do gatilho que eu quero propor para o Estado. Portanto, menos burocracia e menos impostos, para fazer o Rio Grande do Sul crescer. Acho que este é o foco. É o foco que nós temos que colocar no Estado para que nós possamos enfrentar esse grave problema, que a crise e o equilíbrio entre despesa e receita. O Borges Medeiros dizia, não precisamos lembrar que Margaret Thatcher, quero encerrar dizendo isso, dizia, nenhuma despesa sem receita. E esse deve ser o nosso princípio, né? Buscar o equilíbrio, e a austeridade, ela não tem ideologia, né? Ela não tem bandeira.
é um princípio universal, né? Nós temos que buscar austeridade sempre, seja um governo de esquerda, eu sou um homem que me posiciono no campo da esquerda, ou da direita, né? É um princípio universal que nós temos que buscar, que é o equilíbrio fiscal. Candidato, teria uma segunda pergunta, mas a questão do ICMS o senhor já respondeu. Posso abordar se quiser? Por favor, então. A questão das alíquotas, né, de ICMS, se serão mantidas, Sim. majoradas. Eu até reservei um pouquinho para poder falar mais aqui, né? Eu proponho a lei do gatilho, então só para explicar um pouquinho mais como é que funciona. Lá em 2009, quando eu assumi, Canoas obviamente estava mergulhada numa crise muito profunda, vinha da crise geral, a cidade sentiu muito. E o que nós fizemos, né? Nós tínhamos 1/3 da cidade com 5% no ISS, 2/3 com 3%. Nós criamos uma medida para enfrentar a crise. E essa lei, então, reduziu todas as alíquotas, com exceção do setor financeiro, porque o setor financeiro não vai mudar, em razão do ISS, não vai mudar a sua tarifa, com exceção do setor financeiro, nós baixamos tudo para 2,75. Então, o poder público deu o primeiro passo, o poder público baixou, ativou o gatilho. Nós estabelecemos um gatilho de 0,25, portanto, né, baixamos para 2,75. Avaliamos de 1º de julho de 2009 até 30 de junho de 2010 qual a performance da arrecadação. A arrecadação teve um aumento real. Esse aumento real disparou o novo gatilho. Então, nós, lá em 2011, a alíquota caiu, né, para 2,50. E aí foi caindo sucessivamente até chegar em 2014 a 2%. E exatamente este mecanismo que eu estou propondo, né? A proposta, né, nós temos 2 caminhos, né? Um caminho é manter a alíquota como o atual governo quer, até 2023. Né? O Keynes já dizia, a longo prazo todos estaremos mortos, né? Então, essa política, ela, na minha opinião, vai estrangular o Estado. Mas, ao mesmo tempo, se nós cairmos de 18 para 17, nós quebramos as finanças públicas, não só do Estado, que já está combalida, que já está, né, já na UTI, mas ela afeta os municípios. Eu queria lembrá-los que 1/4 dessa arrecadação ela impacta os municípios. Portanto, nós não podemos fazer populismo fiscal aqui. O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer uma redução, né, com uma proposta. E o que eu estou propondo é aplicar a lei do gatilho, ou seja, a partir de 1º de julho, né, a alíquota cai para 17,75 e a alíquota, isso para a alíquota geral, um gatilho de 0,25, e para a alíquota de combustíveis, energia, né, comunicações, 1% o gatilho. Então vai cair de 30 para 29. Nós vamos fazer progressivamente isso, né? O que vai determinar isso? A performance da arrecadação. Né? É a performance da arrecadação que vai nos levar a sucessivas quedas, né? Porque eu acredito que é este o mecanismo, não um populismo fiscal, mas um mecanismo que dialoga com a lei de responsabilidade, mas que permite também nós mobilizarmos a sociedade. Isso vai permitir que a gente possa controlar, né, possa aumentar também a fiscalização, enfrentar o problema da sonegação fiscal. Isso é possível ser feito com inteligência fiscal. O Ceará teve avanços muito importantes, o uso, né, de scanners, balanças inteligentes. Nós tínhamos, né, para voltar um pouco no tempo, na época do Colares, 80 volantes, que eram equipes de fiscalização, né? A inteligência fiscal é muito importante, né? Hoje o acompanhamento, o monitoramento eletrônico é absolutamente importante, mas nós temos que ter no território também, né? Hoje nós temos, se tiver 10 volantes é muito, impostos fixos. Então é preciso avançar, né, na ação do Estado para combater a sonegação gera também assimetria, isso não é positivo. Nós temos que ter também um trabalho de revisão de benefícios, né, porque os incentivos são importantes, nós vamos falar isso depois, mas tem que ser usados com parcimônia e com resultados. Mas nós temos que ter, né, capacidade de, com esta mudança, né, colocar a mudança do modelo mental, né, do nosso Estado. Essa é uma questão chave. Se nós não mudarmos, não reduzirmos a carga tributária, nós, né, não vamos atrair novos investimentos, não vamos gerar uma mudança na nossa cultura e não vamos levar um crescimento da nossa economia. Eu falo isso para vocês a partir da minha experiência. Veja, nós geramos, a partir dessas 2 medidas, menos burocracia e menos impostos, nós tivemos lá 19.808 empresas, né, que foram formalizadas, que foram abertas.
na minha cidade no período de 8 anos. Estou falando aqui de 420 indústrias, quase 5 mil estabelecimentos comerciais, quase 14 mil empresas na área de prestação de serviços que foram abertas. Isso fez com que o ICMS da minha cidade saltasse de 3,99%, quase 4%, para 7,06%. Só para comparar, o ICMS de Porto Alegre é 8,26%. O ICMS de Caxias é 4,2%. O ICMS de Pelotas é 1,3% e de Santa Maria 1,1%. Se a gente somar Santa Maria, Pelotas e Caxias junto, dá 6,73%. E o índice de Canoas é 7,06%. Canoas sozinha é maior que as 3 cidades. Mas quando eu comecei, quando eu implantei essas 2 ideias, menos burocracia e menos impostos, Canoas tinha 60% do ICMS de Caxias. Canoas tinha 60% do orçamento de Caxias. E ao terminar o meu governo em 2013, o orçamento de Canoas era maior do que o orçamento de Caxias. Eu tripliquei a arrecadação da minha cidade, saindo de 441 milhões em 2008 para mais de 1 bilhão e 300 milhões em 2017, deixando o legado para quem me sucedeu. Portanto, acho que este é o caminho, enfrentar a questão, né, uma proposta ousada, né, de colocar assim a lei do gatilho como um mecanismo novo, né, para enfrentar a questão, né, hoje, né, da questão dos impostos e da carga tributária. Candidato, o senhor continuaria pagando os salários do funcionalismo parceladamente e, não podendo pagá-los integralmente, adotaria os mesmos critérios do governo atual? Vamos retroceder um pouco. Eu peço que vocês lembrem um pouquinho lá em junho de 2015, certo? Nós estávamos no início, quando começou essa crise. O que o governo fez, né? O governo começou o parcelamento de salários a partir de 1º de julho, certo? O governo tem dinheiro embaixo do colchão? Não, não tem. Mas o governo tinha outra saída? Acho que essa é a questão central, né? Porque o governo, na minha opinião, transformou a questão do parcelamento numa política de Estado. Outros governos até parcelaram, fizeram a IEDA, o Rigoto, mas de forma esporádica. E este governo, né, adotou uma política, transformou o parcelamento numa política de Estado. Mas vamos pensar o seguinte, ele não tinha saída, e acho que essa é a questão central. O governador Sartori, lá em 2015, ele não tinha outra alternativa, pois eu quero divergir do caminho que ele fez e quero fazer uma reflexão com vocês. Veja o seguinte, o governador Sartori começou a parcelar, né? Por que ele fez isso? Porque a arrecadação de junho ela foi insuficiente para cobrir as despesas de junho. Então ele teve que avançar na receita de julho para cobrir as despesas do mês de junho, certo? Portanto, ele, né, fez este avanço, né, ele alongou o mês, né? Esse mês, né, passou a ter 40 dias. Esse mês ele teve que avançar nos primeiros dias para pegar a arrecadação. Só que isso, para fazer esse giro de caixa, para cobrir essas despesas, ele precisava fazer uma única vez. Não precisava fazer isso sempre. E por que eu estou dizendo isso? Porque o governador Sartori nunca pagou depois do dia 15 de cada mês. Voltem no tempo. Verifiquem lá os dias. Ele nunca pagou depois do dia 15. Eu pergunto para vocês, se ele nunca pagou depois do dia 15, nesses 32 meses que ele parcelou o salário, por que ele não chegou lá em junho, olhou nos olhos dos servidores, chamou os servidores para conversar e disse, olha, nós temos uma situação grave, esse mês vai ser gravíssimo, esse mês vai durar 45 dias, mas a partir, né, desse mês, todo dia 15 nós vamos receber o salário. Isso teria mudado totalmente, porque ao invés de fazer isso, que seria muito mais transparente, muito mais claro, daria previsibilidade, organizaria a vida dos 300 mil famílias, porque o maior empregador do Rio Grande do Sul é o Estado. Ao invés de fazer isso, o que o governo fez? Chegou lá no dia 29, disse, amanhã vai ter parcelamento, nós vamos dar R$200. Aí passava um dia, 2, 3, ninguém sabia quando, chegava amanhã é R$400. Aí mais 2 dias ou 3 dias, agora é R$500. E assim fez. E agora mudou a sistemática nesses últimos meses, em que o que ganha mais é colocado contra o que ganha menos. Duas visões totalmente equivocadas, né? Então, era possível fazer diferente? É possível sim, porque ele nunca pagou depois do dia 15. Então, ele poderia ter sido transparente, previsibilidade, estabelecer um calendário. Veja, nós, né, temos um problema real. Se vem alguém aqui
né, apresentar solução mágica, duvidem. Não existe solução mágica. Não tem aqui uma cartola e tirar um coelho, e de uma hora para outra nós vamos resolver com um déficit de 1 bilhão. O déficit deste mês, isso significa um agravamento da crise. O déficit deste semestre foi 2 bilhões e 500 milhões, dados do Boletim do Tesouro publicado recentemente. Um déficit de 2 bilhões e 595 milhões, quer dizer, uma despesa de 34 bilhões e 409 milhões por uma receita de 31 bilhões e 814 milhões. Então, não existe mágica. Agora, ele poderia ter sido com planejamento. Eu penso que esse é o caminho. Nós temos que olhar nos olhos, né, discutir com os servidores, ter uma proposta, né, criar, né, uma dinâmica e trazer o mais breve possível, né, para o último dia útil do mês vigente, que é o que está na Constituição. Agora, isso tem que ser feito de forma progressiva, mas só ter previsibilidade, vai receber no dia 10, vai receber no dia 8, vai receber no dia 7, isso muda totalmente, de forma integral, acabar com o parcelamento. Então, se eu for eleito, for à vontade dos gaúchos, eu vou acabar sim com o parcelamento, eu vou criar uma nova dinâmica, pagamento integral, em data, né, previamente acertada e trazendo progressivamente para o último dia útil do mês vigente. Acho que essa é a política, né, porque chegar aqui e dizer que vai resolver no próximo mês vai pagar, poxa, pelo amor de Deus, tem prefeitura aqui na região metropolitana que está atrasando. Então, se o problema é só do atual governo, por que outras cidades estão atrasando o salário? É um problema real da economia. Agora, o que nós temos que fazer é exatamente ter uma mudança, né? É ter mudar, é respeito. E o primeiro ato que eu vou tomar é criar uma mesa de diálogo. Porque hoje quem dialoga com o servidor é o quarto escalão. O governador vai botar numa mesma mesa todas as entidades sindicais, eu vou criar essa mesa de diálogo, para que eu possa colocar todas as entidades sindicais para discutir com os servidores. Esse debate é muito importante, porque nós temos que entender o seguinte, não é a Guerra Santa que nós vamos resolver o Rio Grande do Sul. Como se o servidor público fosse o culpado. O servidor público não é o culpado. Não adianta nós fazer arqueologia política aqui para descobrir quem é o culpado. Mas se nós, né, queremos, todos aqui desejarmos, por um consenso, nós vamos identificar que não é o servidor público o culpado. Agora, o servidor público, na minha opinião, ele é a solução para a gente poder sair dessa crise. Porque alguém acredita que vai vir uma mudança, uma inteligência externa, a capacidade de produzir a mudança disruptiva que eu estou propondo, ela exige, como contrapartida e como exige, né, pré-requisito, a capacidade de conexão com a inteligência do Estado. E quem é a inteligência do Estado? É o servidor público. Como é que tu vai te conectar com o servidor público quando tu considera que o sindicato é do mal? Quando tu considera que os servidores públicos são um problema? Quando tu, né, desrespeita o servidor público e pede para buscar o piso no tumeleiro. Então, essa questão está em pauta. Então, o respeito, o diálogo. É claro que nós temos, né, crise. Eu, por exemplo, como prefeito, lá em janeiro de 2015, Toneto, quando a crise ainda não era, né, presente, o que eu fiz? Eu chamei meus funcionários, meus colaboradores, meus servidores, na mesa de diálogo que eu criei como prefeito, e disse, olha, vem vir uma crise forte. Nós vamos mudar a data do último dia útil do mês vigente, que era o que recebia, vamos abrir uma janela até o 5º dia útil do mês subsequente. Porque todos os funcionários privados recebem até o 5º dia útil. E graças a isso, eu não atrasei nenhum dia. Mas eu fiz essa decisão em janeiro, não em julho. Não na Bacia das Almas. E fiz dialogando, respeitando, pactuando com os servidores. Portanto, este é o caminho para o Rio Grande do Sul. E essa é a minha visão, né, para que a gente possa, através da pactuação, criar, portanto, uma nova dinâmica que respeite e que valorize o servidor público. O atual governo cogitou vender sua participação no BRDE e também vendeu ações do Banrisul. Como é que o seu governo irá tratar o crédito à economia regional? Veja, o BRDE hoje é o banco que mais investiu na inovação. Quando eu vejo o governo, né, Leonel Brizola foi quem mobilizou os governos, os governadores, né, para criar esse banco, para que ele pudesse ser um instrumento de desenvolvimento. E hoje ele é um instrumento de desenvolvimento. Né? Nós não podemos ficar de costas para a inovação. Então nós temos que utilizar tanto o BRDE como o Banrisul como, né, alavancas para o desenvolvimento.
Eu vou falar um pouco do Banrisul, né? Acho que o BRDE, temos uma parceria com os demais estados da região sul, temos que avançar, aprimorar, adensar, né, esta relação, consolidá-la ainda mais. Mas o Banrisul, né, alguns candidatos, né, já falaram claramente que querem privatizar o Banrisul. Eu defendo o Banrisul como Banrisul público, banco de todos os gaúchos, que deve continuar sob o controle da sociedade, do Estado. E, portanto, nós, gaúchos, nós temos uma responsabilidade com o banco que foi criado lá no passado, né, quando o Rio Grande do Sul sai, né, daquele momento grave, né, das disputas e pacifica, né, foi Getúlio Vargas, que foi eleito, né, na época governador, que constrói este banco, que hoje é o Banco, né, do Estado do Rio Grande do Sul, essa instituição que foi fundamental para que em 1929, a maior crise, né, que o mundo até então havia vivido, com a quebra da Bolsa de Nova York, que a nossa economia conseguisse ter uma âncora. O Banco do Estado do Rio Grande do Sul foi muito importante naquele momento para que a nossa economia, afetada como foi, também Minas, São Paulo, outros estados, a federação, nós conseguimos nos levantar e esta posição, ela foi muito importante para nós liderarmos. Primeiro, a Aliança Liberal, porque o candidato da Aliança Liberal não foi ninguém, nada menos do que Getúlio Vargas. E depois disso, né, com digamos, a intransigência de São Paulo, né, e a política do café com leite, o que aconteceu? Né? Nós nos levantamos, unimos o Brasil e derrotamos São Paulo. E por quê? Porque a nossa economia estava de pé. Um dos motivos disso foi o Banrisul. Veja, hoje o Banrisul, ele deu um lucro de 1 bilhão ano passado. Em 2016 deu 600 milhões. Agora, eu pergunto para vocês, o Banrisul poderia dar mais lucro? Poderia. Sabe por quê? Porque o Sicredi, que hoje está presente em todas as cidades, eu fui, como disse para vocês, fui em todas as cidades, o Sicredi teve uma lucratividade de 2 bilhões e 300 milhões. Agora, por que o Sicredi teve uma lucratividade mais que o dobro do que o Banrisul? Porque o Sicredi tem um projeto lastreado, né, no desenvolvimento do Estado. O crédito rural no Banrisul é de 7,5%. O crédito rural no Sicredi é 43,6%. Eu pergunto, a influência da agricultura, da pecuária e a sua conexão com a indústria metalmecânica, máquinas agrícolas, tudo isso tem um impacto. Isso dialoga aí com 40% do nosso PIB. Né? Por que nós temos hoje apenas 7,5%, né, de crédito rural? Não deveria o Banrisul ser efetivamente um banco que dialogasse com todos os empreendedores? Eu dou um exemplo a vocês. Recentemente, eu estive numa cidade e um produtor rural queria comprar uma ordenhadeira, certo? 8 mil reais. Ficou uns 10 dias no Banrisul, o Banrisul não liberava, aí o cara desapareceu. Aí o gerente do banco foi atrás. Sabe o que aconteceu? Enquanto o Banrisul estava discutindo, o Sicredi, o gerente do Sicredi foi na casa desse agricultor, desse produtor, e não deu só 48 mil, não deu só os 8 mil, deu 48 mil. Os 8 mil que ele está pedindo, mais 40 mil para ele ampliar o negócio. Então é por isso que o Sicredi tem hoje essa lucratividade, né? Porque ele está conectado com o desenvolvimento econômico. Claro que ele tem um modelo diferente, né? Uma cooperativa, ele tem um arranjo institucional distinto, mas isso não explica toda a lucratividade que ele teve. A lucratividade é porque ele está efetivamente conectado. É isso que nós temos que fazer com o Banrisul. E por que eu estou defendendo isso? Porque eu estou propondo a criação de um fundo para a educação. Toda a lucratividade do Banrisul nós vamos aplicar num fundo para a educação. Nós tivemos 1 bilhão, vamos ter 1,5 bilhão. Então, os dividendos a mais que nós vamos receber, nós vamos investir todo num fundo para a educação. Para fazer o quê? Para fazer a segunda revolução educacional que o Rio Grande do Sul precisa. Não podemos aceitar de braços cruzados, porque nós estamos no 15º lugar no ensino médio, o 15º lugar no ensino médio, o 12º lugar nas séries finais, o 9º lugar nas séries iniciais. Então, essa é a questão. Agora nós vamos tirar dinheiro novo para onde? Para fazer as mudanças. 51% das escolas do Rio Grande do Sul não tem laboratório de ciência, 27% das escolas não tem uma quadra de esporte, 16% não tem um laboratório de informática, 11% das escolas não tem uma biblioteca. Como é que nós vamos equipar as escolas?
vamos equipar as escolas com um recurso novo. Então nós temos que dinamizar o Banrisul. O Banrisul tem que ser um banco que está lastreado no desenvolvimento, na agricultura, na pecuária, na indústria, na inovação, para que a gente possa fazer esse banco crescer e crescendo essa lucratividade ser aplicada neste fundo, que é uma ideia, né, que eu estou apresentando, uma ideia, né, nova e original, para que a gente possa pensar, sair um pouco da caixa e buscar os recursos que a gente precisa para fazer também as mudanças. Mas colocando o Banrisul e o BRDE como bancos, ao invés de privatizar como alguns querem, vamos fazer com que o banco se fortaleça e se fortalecendo também a economia do Rio Grande do Sul. Candidato, o senhor pretende aderir ao regime de recuperação fiscal se o atual governador não o fizer até o final do ano? É necessário renegociar a dívida, mas não nos termos que estão colocados. O nosso Estado, infelizmente, diante de um governo fraco, né, nós fizemos uma proposta totalmente subalterna, uma proposta que subordina o Rio Grande do Sul à União, mas uma proposta que não tem sustentabilidade no futuro. Ela é uma proposta de governo, não é uma proposta de Estado. Nós vamos ter um alívio nos 3 anos, depois vamos respirar um pouquinho mais, né, nos próximos 3, em 6 anos, mas aí o oxigênio corta a partir, né, do 6º ano. Então é só uma sobrevida, porque nós vamos agravar a situação. Quer dizer, o que hoje é um pagamento da dívida em torno de 200 milhões, 230 milhões, mensal, nós vamos passar para mais de 400. Né? Essa dívida hoje, segundo o boletim do Tesouro, né, chegou a 70 bilhões, envolvendo aqui a dívida externa, uma dívida que cresce, né, cresceu nesse semestre mais de 3 bilhões, até que nós não estamos pagando, essa dívida vem crescendo, né, e nós, né, temos que buscar sim uma renegociação, mas não nesses termos. Nós temos que buscar a customização dessa dívida, nós temos que ter autoridade. Qual é o pressuposto para uma renegociação? É a autoridade política, é a capacidade de unificar. Eu tive a honra, eu trabalhei no Ministério da Educação, fui secretário executivo, eu conheço a cabeça dos técnicos. Eu sei como é que funciona, né, os bastidores lá dos técnicos. Desde quando eu era secretário executivo do Ministério, eu recebia lá os governadores do Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Eles vinham, com todos os deputados, tem 8 deputados no Estado, vinham os 8, do PSOL aos democratas. Por quê? Porque tinha uma unidade política, e a unidade política era o Estado. A defesa dos interesses dos Estados. Nós não temos isso, vê lá o governador, o vice-governador sozinho, né? E essa é uma tônica, isso é um procedimento padrão do Rio Grande do Sul. Então nós temos que ter capacidade de coesão. Qual é o princípio da eleição? É um momento de coesão. Nós vamos ungir alguém, nós vamos fazer uma escolha que vai ter um impacto nos próximos 4 anos no Rio Grande do Sul. E essa escolha, a eleição, esse momento de definição, é a hora de nós afirmarmos rumos. Agora cabe ao líder liderar. E não se lidera com lamúrias, lamentações, né? Se lidera sinalizando sim que tem uma tempestade, mas depois da tempestade tem a bonança. E que nós temos que ter capacidade de cruzar essa tempestade. Que nós temos que ter força para negociar. Então, coesão política, convergência, é o caminho para que a gente possa conquistar uma negociação em outro patamar. Veja, essa negociação, essa proposta de renegociação, ela tem cláusulas perversas, né? Lá está escrito, por exemplo, que quem vai dizer o que vai ser feito e o que não vai ser feito não é o governador. Tá? Quem vai decidir são 2 técnicos do Tesouro e o técnico da Fazenda. Não é avaliação, né, póstuma, como tem hoje. Não, é prévia. Portanto, eles vão dizer o que vai ser feito, né, ou não vai ser feito. Um triunvirato, uma troika. Veja, então o governador será uma marionete. Eu discordo totalmente dessa cláusula. Veja, existe uma outra cláusula que estabelece que só pode repor os brigadianos que se aposentarem. Nós chegamos agora em final de 2017, em outubro de 2017, com 15.800 brigadianos. 15.820, para ser exato. É o menor efetivo da Brigada Militar desde 1976. Quando o Colares era governador, em 1991, tinha 29.960 brigadianos. A população aumentou quase 25%. E reduzimos em 47% o efetivo. Eu pergunto para você, nós vamos continuar assim, mais 6 anos? Nós temos aí um assalto a banco a cada 2 dias. Nós temos o aumento dos homicídios, nós tivemos agora 26,7. Hoje foi divulgado,
O índice de 2017, 26,7%. São mais de 3 mil homicídios que ocorreram no Rio Grande do Sul ano passado. Então, nós vamos continuar nessa escalada de violência. Então, nós precisamos de mais brigadianos, ou nós vamos dizer, não, vai ficar assim. Nós precisamos de professores, nós vamos dizer, não, está bem assim por mais 6 anos. Então, estas cláusulas, elas são, né, complexas. É claro que não é fácil o negócio. Nada do que eu falei aqui é fácil. Tudo que eu falei aqui é difícil. Nada do que eu falei aqui é simples. Tudo que eu falei é complexo. Mas tudo que eu falei aqui é possível de ser feito. Porque é possível, sim, liderar, construir soluções, né, que vão exigir coesão, capacidade técnica. Não adianta chegar lá só bater na mesa, não é isso. Nós temos que ter capacidade de convencimento, nós temos, né, que apontar caminhos. Agora, nós podemos abrir mão da Lei Candir? Eu pergunto para vocês. A Lei Candir foi feita para a gente não exportar impostos, exportar soja. Tudo bem, nós ajudamos o Brasil na sua balança comercial, foi um grande fato. Agora, é hora do Brasil repor o que nós perdemos. Isso é Lei Candir. A compensação. Veja, são 65 bilhões as perdas, eles compensaram com 15 bilhões. Tem 50 bilhões aí. Tem candidato que está dizendo não, que vai abrir mão, que isso é terreno na lua. Convenhamos, né? Se alguém acha que vai dar errado, já deu errado. Nós temos que ter capacidade de defender o interesse do Rio Grande do Sul. Nós ajudamos a balança comercial do Brasil? Ajudamos. Pois agora é a hora da União nos ajudar. É a hora da União. Nós vamos abrir mão disso, nós vamos abrir mão das ações judiciais, nós vamos abrir mão do direito que nós temos? Não. Então, isso é negociação. Então, vamos renegociar, não nesses termos, mas se eu, né, for eleito, for a vontade dos gaúchos, for a vontade de Deus, eu for eleito, eu, né, farei a renegociação nos termos. Se o atual governador tiver assinado, que eu acho que não há tempo hábil para isso, mas se ele tiver assinado, eu vou rever essas cláusulas, porque essas cláusulas são irreconciliáveis com o futuro do Rio Grande. Aproveitando que o senhor falou na questão do funcionalismo da segurança, no prognóstico da Fazenda está considerando para reajuste de pessoal somente 3% do crescimento vegetativo e nada mais. O senhor estaria disposto a conter a folha pagando somente o crescimento vegetativo? Qual a sua estratégia para enfrentar as poderosas corporações? Diálogo, né? Diálogo e transparência. Essas são as duas questões que podem efetivamente construir as soluções. Primeiro, nós temos que ser transparentes. Não há um nível de transparência no Estado, né, na dimensão da crise que nós temos. Porque a sociedade ela tem que ter clareza das informações, não pode haver dúvidas. Veja, por que há hoje duas posições? Porque não há transparência de dados e de informações que mostrem plenamente a crise. Portanto, nós temos que ter transparência total. Nós temos que ter sinceridade, nós temos que chamar, né, os servidores para que esses dados, né, que estão ali, são reais, efetivos, eles possam ser de livre acesso a todos. E isso é chave para que a gente possa dar o segundo passo, que é a pactuação, que é o diálogo. Porque não existe diálogo sem confiança. E a confiança está alicerçada na transparência. Então, a partir da transparência, a partir da confiança, vamos fazer o diálogo e a pactuação. Acho que nós temos que ter prioridades. Não adianta também, como eu disse, ter varinha de condão, pó mágico, né, e ter o discurso populista. Até a eleição passada, os candidatos diziam aquilo que eles achavam que as pessoas queriam ouvir. Nessa eleição, os candidatos precisam dizer aquilo que os gaúchos precisam ouvir. Então, nós temos que ser sinceros. Então, qual a prioridade número 1? Trazer o pagamento, né? Não acabar com o parcelamento, pagamento integral, trazer de forma progressiva o que está na Constituição, que é o último dia útil. Esse é o foco número 1, porque, vamos ser claros, não adianta dar aumento, né, em algo que a pessoa não recebe. Então, nós temos claro que é um direito, que é necessário, que está represado, inclusive, né? Com exceção dos servidores da segurança que tiveram um incremento importante. Eu queria lembrar que a folha, né, dos investimentos, a folha, obviamente, que é a maior parte dos recursos da segurança, eram 5 bilhões em 2014, 2015. Hoje elas são 9 bilhões. Por que houve esse incremento? Porque nós tínhamos o pior salário do brigadiano do país. Então houve uma recomposição importante, isso é justo.
porque isso, né, foi um investimento que a sociedade gaúcha fez para melhorar a segurança. Tá? Então, nós tivemos um incremento de mais de 70%. Saímos de 5 bilhões para 9 bilhões. Então, nós temos que ter capacidade, né, efetivamente, de buscar, né, esta recomposição, né, para os outros também, porque os outros servidores não receberam essa recomposição. Agora, a verdade é o seguinte, nós temos um limite, né, nós temos um quadro, este ano provavelmente vai ser 5 bilhões ou mais, né, esse governo já disse que não vai pagar o 13º, portanto, né, vai ficar para o próximo governador o pagamento do 13º, que deveria ser pago, né, neste ano. Então, nós vamos ter mais ainda um problema. Eu temo muito, né, que a situação do Estado ela possa se agravar mais. Né? Os gaúchos têm uma tradição, acho muito difícil ela ser rompida. Há 71 anos os gaúchos não reelegem um governador. Acho muito difícil que essa tradição ela seja rompida, né, agora, né, porque nós já tivemos governos tiveram muito mais a oferecer para a sociedade e não foram eleitos, nem fizeram seu sucessor, né? E acredito que isso pode levar ao agravamento da crise, ao agravamento das finanças públicas. Então nós podemos ter uma situação muito mais dramática, problemas muito mais graves no início do ano que vem. Então nós temos que ter prioridade número 1, né? Acabar com o parcelamento, pagamento integral, né? Com previsibilidade, trazendo, né, até o último dia útil do mês vigente. Essa é a prioridade. Qual é a prioridade número 2? À medida que nós estamos iniciando um novo ciclo, né, e recompondo sim as perdas salariais, mas isso vai depender do crescimento da arrecadação. Nós temos que fazer a arrecadação crescer. Eu acho que essa é a grande meta. Eu acho que todos os servidores, todos temos que se envolver, a sociedade, para o Estado recuperar a sua capacidade de crescer, sem, obviamente, aumentar a carga tributária. Eu queria dar um dado para vocês, né? Nós tivemos, entre 2011 e 2014, um crescimento de 8,6% na nossa receita. Só que Santa Catarina teve um crescimento de 18%, Pernambuco 17%, Goiás 24,9% e o Paraná 34,7%. Então, nós temos aqui uma disparidade. Se nós tivéssemos crescido o ICMS entre 2008 e 2016, no mesmo ritmo do Paraná, nós teríamos mais de 3 bilhões de ICMS, que poderia hoje amenizar esses 5 bilhões que nós temos aí de déficit previsto para esse ano. Então, poderíamos efetivamente seguir caminhos novos. Então, nós temos que fazer a economia crescer para melhorar a arrecadação e, obviamente, né, esse segundo passo, que é recompor a inflação a partir de 1º de janeiro para frente. Eu acho que esses são passos concretos, efetivos, com respeito, né, com diálogo, né, que eu acredito que é o caminho, que é essencial para qualquer gestor, né, mas sem ilusões, sem falsas promessas, sem discursos vazios, né, sem discursos mágicos, né, porque efetivamente se a crise ela não é real, por que não só o Estado está vivendo essa crise, por que os municípios estão vivendo essa crise, por que outras pessoas estão vivendo, né? Não é só o Estado que está vivendo isso, né? Outras prefeituras estão vivendo, inclusive matizes ideológicos totalmente diferentes, né? Tem prefeituras, né, de outros partidos, de oposição, que também estão vivendo a crise. Então, é uma crise real, e eu acho que este é o caminho, né? Pactuar, realizar e, claro, né, recompor a inflação. Eu acho que isso é parte também de uma política de respeito, mas isso vai depender exatamente dessa grande mobilização para melhorar a arrecadação, de forma, né, objetiva e concreta. Candidato, o senhor mais ou menos já respondeu em pergunta anterior essa questão, mas qual a sua opinião sobre a distribuição da folha de pagamento da Brigada Militar e quais suas propostas para a área de segurança? Veja, claro, a questão hoje, o parcelamento, ela desconstruiu, está desconstruindo também o trabalho da segurança, né? Mas não foi só o parcelamento, né? Queria lembrar vocês que um primeiro ato, lá em janeiro de 2015, foi tirar uma gratificação de permanência. Isso era muito importante porque vários oficiais e, né, soldados, integrantes da Brigada Militar estavam prestes à aposentadoria. Isso mantinha a inteligência do Estado, né? Mantinha especialmente os oficiais. O que aconteceu? Essa gratificação ela foi suprimida. Nós tivemos 4 mil brigadianos no prazo de 1 ano e meio, brigadianos e brigadianas, que se aposentaram. Nós perdemos 6 mil brigadianos nesse período, só para vocês terem uma noção. Qual foi o segundo problema lá? Retiraram a hora extra, isso foi também em fevereiro. Tudo isso aconteceu em fevereiro de 2015. Tirou a hora extra,
como é que tu vai ter, né, ações operacionais de combate ao crime sem hora extra, né? Tá fazendo uma campanha, precisa ficar 10 horas, vai dizer bater o ponto, vai embora. Não, tu tem que ter capacidade de ter resposta operacional. E o terceiro erro, né, que levou ao agravamento da crise da segurança no Estado, e esses indicadores, né, na área da segurança, foi exatamente o parcelamento do salário. E essas três medidas, né, combinadas, elas geraram, né, esse momento grave que a segurança tem. O que fazer, né? Como fazer para enfrentar? Veja, na medida que nós tivemos aqui, né, um total de 3.022 homicídios no ano passado, que nós tivemos 34.779 roubos, roubo e furto de veículos, que nós tivemos, né, 4.372 estupros, né, esses são os dados oficiais. Nós precisamos ter, né, trazer esse tema da segurança para o governador. Isso não é um tema que vai ser tratado pelo vice-governador, tratado pelo secretário. Essa não é uma área para principiantes. Esta é uma área que tem que ser liderada pelo líder. O governador, sim, chamar o seu secretário. Minha proposta é criar um conselho de Estado, em que o governador vai chamar a Brigada Militar, a Polícia Civil, o IGP e a SUSEP. São essas 4 instituições que integram a força que garante a segurança pública no Estado. Esses 4 entes hoje se relacionam de forma subordinada com o secretário e, portanto, com uma relação, né, na minha opinião, enviesada. Então, é o governador que tem que liderar esse processo. Nesse Conselho de Estado, a minha proposta é que os prefeitos e prefeitas das 20 maiores cidades integrem também, sejam chamados. Nós temos que ter um trabalho articulado, também com as prefeituras, um trabalho com as guardas municipais, com a inteligência que já está sendo implantada, câmeras, sistemas de monitoramento. Né? Então, primeiro, é preciso uma nova governança. Isso não é uma questão menor, isso é uma questão burocrática. Isso é sinalização para a máquina do Estado, para a sociedade, de que a segurança é prioridade. Nós devemos, sim, quero colocar isso claramente, nós temos que reduzir pela metade o número de homicídios. Veja, nós deveríamos estar hoje como a Santa Catarina. Santa Catarina tem 11 homicídios a cada 100 mil habitantes, nós estamos com 26,7. A Organização Mundial de Saúde diz que quando chega a 30, é epidemia. O que é epidemia quando a gente está falando de guerra? É conflito, é guerra. É isso. É guerra civil. Quando chega a 30, é guerra civil. Então nós temos hoje uma guerra civil no Brasil. Foram 63.880 homicídios no Brasil no ano passado. Então nós precisamos de política e precisamos, sinalizar para a sociedade que isso é prioridade. Por isso, essa proposta de governança. Junto com isso, nós temos que ter uma política, sim. Uma política, um plano estadual, um plano que possa pensar, eu defendo a ideia de uma lei de responsabilidade geracional para pensar a educação, saúde e segurança no prazo de 21 anos, com 7 ciclos de 3 anos, com metas, ações e indicadores, uma lei de responsabilidade geracional para pensar a continuidade das políticas. É preciso também algumas ações concretas, armar e aumentar o efetivo, não tem outra saída, vai ter que equipar, preparar, mas principalmente ampliar o efetivo. Nós deveríamos ter 5 brigadianos a cada 2.000 habitantes, 5 policiais militares, esse é o que a literatura internacional propõe. Nós deveríamos ter 28.000 brigadianos, hoje nós estamos com 17, só para a gente comparar o déficit que nós temos hoje, então vamos precisar ampliar. É preciso também a inteligência e tecnologia, informação, câmeras, sistemas de monitoramento. É preciso também a integração policial, porque hoje não existe a devida integração, não há um trabalho articulado entre os diversos entes. É preciso também um trabalho social, um trabalho forte com jovens. Os jovens hoje são cooptados pelo crime, muitas vezes, tem que ter educação profissional, cultura, esporte, escola de tempo integral, educação, em última análise. E é preciso também um novo sistema prisional, um presídio que tenha trabalho, estudos, regime diferenciado, aqueles chefes de facções. Nós não temos hoje um presídio nesse padrão, temos que ter, e ao mesmo tempo nós temos que ter um novo sistema prisional. Veja, eu procurei fazer um pouco disso na minha cidade, com câmeras, a segunda melhor central hoje do Estado. Nós fizemos um trabalho forte de educação, com os jovens, fizemos também um trabalho de integração com a guarda, e lá tem o presídio hoje, o único presídio que usa bloqueador de celular, usa uniforme, não tem cantina, o único presídio que não tem o domínio das facções, que tem trabalho e estudo.
Veja que nós reduzimos em 18% os homicídios em Canoas em 8 anos, enquanto no estado cresceu 56% e na região metropolitana, em média, cresceu 80%. Por que nós reduzimos 18%? Porque nós adotamos isso. Não é um tema de prefeito. Poucas cidades, né, no Brasil e no mundo atuam nessa área. Por isso que o BID, entre 117 experiências do mundo, no julgamento da Universidade Católica, né, do Chile, nós fomos o primeiro lugar em boas práticas, entre 117 experiências da América do Sul, América Central, né, nós tivemos o primeiro lugar. Então, eu acredito nessas políticas, que isso pode efetivamente construir um novo caminho para a segurança. Bom, outro problema que nos preocupa a todos os gaúchos é a questão da infraestrutura. Atualmente, a infraestrutura do Rio Grande do Sul não está acompanhando as necessidades da economia. Qual será a maneira utilizada pelo seu governo para ampliar os investimentos em infraestrutura? Veja, o problema da infraestrutura, né, nós temos hoje, só para a gente medir um pouco o que impacta isso, se nós pegarmos, né, na agricultura, hoje quanto um agricultor gasta na logística? Ele gasta em torno de 20%. O Brasil é 19%. Nos Estados Unidos é 8%. Veja quanto nós temos que ser mais produtivos que os Estados Unidos, o nosso agricultor, que o agricultor americano, para que a gente possa fazer com que a nossa soja, com esse diferencial competitivo, que a gente já sai de 12% na logística, a gente possa ter um produto que possa se inserir no mercado global e mesmo disputar com os americanos. Então, nós temos aqui um gargalo real, que é a infraestrutura. Tá? Só para contextualizar, uma saca de soja que sai lá da região celeiro, né? Sai, ou outras regiões lá no Oeste Colonial, vai até o Porto de Rio Grande, essa saca de soja ela custa mais do que sair do Porto de Rio Grande até o Porto de Xangai. Então, este custo Rio Grande, ele se deve ao quê? Nós temos 156 mil quilômetros de estrada, apenas 11 mil estão asfaltadas e só 500 estão duplicadas. O Goiás tem 1.000 quilômetros já duplicados, nós só temos 500. Então, esse déficit, né, ele se passa também pelo que aconteceu com a ferrovia. Veja, nós tínhamos uma ferrovia, tínhamos mais de 3 mil quilômetros de ferrovias aqui no Rio Grande do Sul. A LL, né, tomou a Rumo, a pior privatização da história do Brasil, alguns, né, às vezes esquecem isso. Foi uma privatização, a Rumo hoje só focou em São Paulo e Paraná e simplesmente abandonou. Nós tivemos uma perda, perdemos quase 40%, quer dizer, com todo o aumento dos grãos, um boom que nós tivemos hoje, né, na agricultura, nós caímos 38%, quase 40%. Diminuiu, né, o número, né, de toneladas transportadas pelas ferrovias no Rio Grande do Sul. Isso é um absurdo. Nós temos hoje, né, uma matriz muito mais calcada em cima das rodovias do que o resto do país. Né? Então, as nossas hidrovias, né, elas estão pararam no tempo. Temos problema no nosso porto. Né? O nosso porto precisa de dragagem. Um problema seríssimo, Porto de Rio Grande. Então, nós temos que pensar nas saídas. Que saídas? Né? Eu defendo, sim, parcerias público-privadas. Eu entendo que este é um caminho para o Rio Grande. Nós temos que ter capacidade de sair, né? Nós temos dificuldade hoje de produzir uma solução, né, pelo Estado. Talvez daqui a 10 anos a gente possa ter um outro momento do Estado para investimento. Hoje nós somos o Estado que menos investe no país. Né? Nós investimos em torno, em 2016, 1,8% da receita corrente líquida. Queria lembrar a vocês que Santa Catarina investiu 8%. O Paraná, 4%. O Ceará, 11%, que é o estado que mais investiu, tomando como dados o ano de 2016. Então, nós hoje precisamos de investimentos. Quando o Colares era governador, vou voltar um pouquinho no tempo lá para a gente ter um parâmetro, faz 20 e poucos anos, nós chegamos a investir 18% da receita corrente líquida. Hoje nós investimos 1,8%, 10% do que a gente investia. Né? Então, nós temos hoje um quadro grave. Como fazer? Minha opinião, PPPs, mas também concessões. Nós temos que ter concessões hoje. Tá? Temos estradas, né? Hoje o Estado está discutindo, mas não consegue sair do papel. Não consegue, nós ficamos com a síndrome do pedágio, porque foi um modelo péssimo que foi feito, né, lá há muitos anos,
na época do governo Brito, que não teve contrapartida e a sociedade ficou amargurada, a sociedade ficou contaminada com essa ideia. Mas o pedágio, só que agora a gente está vendo aqui na Concepa que o bom modelo de pedágio está fazendo falta, né? Porque ali era inclusive um erro, um equívoco, né? Porque ali poderia ter sido feita a concessão